Você verá no vídeo a seguir que o senador Flávio Bolsonaro, PLRJ, pagou 3,4 milhões de reais para quitar antecipadamente o financiamento que contraiu na compra de uma mansão no Lago Sul, bairro nobre da capital federal. O empréstimo feito no Banco de Brasília tinha prazo de 30 dias para quitação. Vamos ao vídeo dessa notícia envolvendo um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, voltou ao centro das atenções após novos detalhes sobre a compra milionária de uma mansão em Brasília virem à tona. A operação financeira, que envolveu um financiamento de mais de 3 milhões de reais com o Banco de Brasília, levanta sérias dúvidas sobre a origem dos recursos declarados e sobre o possível uso do cargo público para obter vantagens. O caso já havia sido denunciado em uma ação movida pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, mas que teve a liminar negada diante do pedido apresentado para suspender o contrato de financiamento imobiliário firmado entre o Banco de Brasília, o BRB e o senador bolsonarista. A situação voltou agora aos holofotes da imprensa. Segundo o portal ICL, o financiamento, feito em 2021, foi usado para adquirir uma mansão avaliada em quase 6 milhões de reais. A mansão de luxo fica em uma das áreas mais exclusivas de Brasília. A propriedade fica no setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Sul, bairro de alto padrão às margens do Lago Paranoá, onde estão localizados alguns dos imóveis mais caros da capital federal. A compra foi registrada em 2 de fevereiro de 2021 pelo valor de R$ 5.097.000 reais. O registro foi feito em um cartório distante do centro da cidade, o que levantou questionamentos sobre a tentativa de evitar maior visibilidade. A mansão tem 1.100 metros quadrados de área construída, 4 suítes amplas, academia, piscina e um spa com aquecimento solar. Um padrão de vida bem acima do que a maioria dos brasileiros pode sequer imaginar. Na época, o BRB aprovou o crédito mesmo com a principal fonte de renda do senador como parlamentar sendo temporária, com fim previsto para 2027, enquanto o contrato tinha prazo de 30 anos. De acordo com os documentos apresentados em ação movida pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, Flávio declarou renda mensal de R$ 56.080 para conseguir o financiamento. Metade desse valor viria de uma franquia de chocolates da qual ele já havia deixado a gestão na época da compra. E mais, Flávio alegou ter rendimentos como advogado, mas não há qualquer registro de atuação ativa nas unidades da OAB em que é inscrito, nem no Rio, nem no Distrito Federal. No entanto, segundo o portal da Transparência do Senado, a renda como parlamentar de Flávio era de R$ 33.763 mensais naquele ano. Mesmo assim, o banco aceitou os documentos e aprovou o empréstimo. Em defesa do senador, o Ministério Público do Distrito Federal alegou que o financiamento seguiu os trâmites legais e que já está quitado. O curioso, porém, é a rapidez dos pagamentos. Parcelas de quase R$ 1 milhão quitadas em questão de meses, somando mais de R$ 3 milhões pagos entre 2022 e 2024. Para a deputada Érica Cocai, os indícios apontam para possível favorecimento por parte do BRB, um banco controlado pelo governo do Distrito Federal, aliado do clã Bolsonaro. Ela questiona como um parlamentar com renda limitada e patrimônio declarado de apenas R$ 1.700.000 em 2018 conseguiu realizar uma operação desse porte e quitar o valor em tão pouco tempo. Em resposta às investigações sobre a concessão de um empréstimo milionário, o Banco de Brasília, o BRB, afirmou à Justiça que a operação seguiu as regras do mercado e esteve disponível a qualquer cliente nas mesmas condições. De acordo com o banco, centenas de contratos semelhantes foram firmados no mesmo período, sem qualquer tipo de privilégio. A instituição ressaltou ainda que o financiamento teve como garantia o próprio imóvel, avaliado em quase 6 milhões de reais, uma medida que, segundo o BRB, protege o patrimônio público e reduz os riscos da operação. O banco defendeu a legalidade do processo e garantiu que todos os trâmites respeitaram os protocolos usuais, reforçando o compromisso com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos públicos. Flávio Bolsonaro não respondeu aos questionamentos da imprensa. Este não é o primeiro caso envolvendo a família Bolsonaro e suspeitas sobre movimentações financeiras. Desde o escândalo das rachadinhas, passando por imóveis comprados em dinheiro vivo e acusações de lavagem de dinheiro, o sobrenome Bolsonaro tem sido constantemente ligado a investigações por enriquecimento suspeito, como aponta uma investigação exclusiva feita pelo UOL há 2 anos.
clã Bolsonaro comprou metade do seu patrimônio com dinheiro vivo e que aponta que quase a metade do patrimônio em imóveis do presidente, que é candidato inclusive à reeleição, e de seus familiares mais próximos, foi construída nas últimas 3 décadas com uso de dinheiro em espécie, ou seja, dinheiro vivo. Desde os anos de 1990 até os dias atuais, o presidente Jair Bolsonaro, os irmãos dele e os filhos dele negociaram 107 imóveis, sendo que 51 deles foram comprados parcialmente ou totalmente com uso de dinheiro vivo. Isso está presente, inclusive, nas declarações feitas por eles. Quando a gente olha o valor desses imóveis, eles foram comprados por 13 milhões e meio de reais. Se a gente corrigir esses valores pela inflação, pelo IPCA, hoje daria 25 milhões e 600 mil reais em dinheiro vivo. Isso é o que revela essa reportagem que investigou a respeito das compras e vendas dos imóveis da família Bolsonaro. Mas chama a atenção quando você vê o bolo, quando você vê todas as transações e vê que o pagamento em dinheiro prevalece como algo que não é pontual, é a regra, podemos dizer quase isso, porque além dos 107, 51 houve uso de dinheiro em espécie. E 26 a gente não consegue dizer, por 2 razões. A primeira é porque às vezes isso não consta na escritura. Na escritura de compra de um imóvel você tem a opção de não declarar a forma como aquilo foi pago, né? Se em espécie, se com cheque, se com transferência bancária. E em 26 desses 107 não foi possível saber por essa razão e também por uma outra razão. Tem algumas compras de imóveis que foram realizadas com contratos privados, particulares, cujo conhecimento público não há. A gente não sabe dizer especificamente nesses contratos como foi feito o pagamento. E 30 há ali a menção a cheque e transferência bancária. E só mais um detalhe que eu queria trazer. É interessante porque é um trabalho que foi feito por um grupo de jornalistas, mas qualquer pessoa poderia fazer. São documentos públicos. Se você, Fabiola, qualquer pessoa, qualquer leitor quiser procurar um cartório e buscar por um nome de uma pessoa, se existem imóveis no nome dela, você tem direito a obter essa informação, obter cópia desse documento e essa é a fonte principal da reportagem. Né? Para saber a extensão do que representa isso, o presidente Bolsonaro deveria vir a público para explicar essas negociações, o seu patrimônio. Deveria dar detalhes disso, do seu patrimônio e dos seus familiares. Nas aulas sobre lavagem de dinheiro na Academia de Polícia Federal, um primeiro indício de lavagem é o uso de dinheiro em espécie para comprar, em grande monta, né, para comprar imóveis, arte, ou seja lá o que for. E a matéria também dá outros indícios além da compra com o dinheiro vivo, que é a compra de imóveis com valor muito abaixo do mercado, né? Que depois esse mesmo imóvel é comprado por um valor muito abaixo do mercado e depois é vendido por um valor muito alto. Tem um caso, pelo menos, se não me engano, que o imóvel foi comprado por 300 mil, o valor foi comprado por 100, o valor de mercado era 300, e depois o imóvel foi vendido por 1 milhão e pouco. Se não me engano, é algo assim. Sobre o novo escândalo envolvendo a mansão em Brasília de Flávio Bolsonaro, a Justiça ainda deve julgar o caso, que segue em tramitação na Primeira Vara Civil de Brasília.